A paz de Deus, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Comunhão com Deus. Eu me chamo Suzele e eu sou da cidade de Itapetininga. Deus tocou no meu coração aqui para mim contar dois pequenos testemunhos para vocês. Pequeno digo assim no tempo, né, em que será contado, porque grandes são as obras do Senhor na nossa vida, né, irmãos e irmãs, né? Eu gostaria de contar para os irmãos uma obra que Deus fez na minha vida. Acho que tem uns 3, 4 meses atrás agora, 2023 mesmo, na qual eu estava aqui em casa com meu esposo e a gente estava passando por um pequeno aperto financeiro, né? Uma situação um pouquinho mais apertada na área financeira. E a gente estava deitado, era por volta de quase 8 da noite. Eu falei pro meu esposo assim, eu falei, poxa, me deu uma vontade de comer um arroz doce agora. E eu comentei com ele, né? Falei, uma vontade tão grande, porém, né? Eu poderia fazer, mas eu não tinha leite em casa naquela hora, naquele momento. Não tinha um dos ingredientes que faltava para fazer, né? Ali eu comentei só com ele, mas eu fiquei em paz. Fiquei em paz, tranquila, né? Esqueci daquilo por alguns minutos. Quando passou mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, bateu a minha sogra no portão da minha casa, que ela mora de frente com a gente, né? Bateu a minha sogra. E a gente falou para ela entrar, ela entrou em casa e ela falou assim: Ai, eu ganhei esse arroz doce aqui, né, da minha vizinha, que essa nossa vizinha é uma irmã nossa também. Ela falou: Eu ganhei esse arroz doce aqui dela, porém em casa só eu como, né? O esposo dela não come, o meu sogro não é chegado em doce. Daí, para não perder, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês. E ali, na hora, eu dei glória a Deus, né, irmão? Porque eu vi que era o Senhor cuidando da gente, preparou o arroz doce para mim comer, né? E eu dei graças a Deus e contei para ela. Falei, poxa, agora mesmo eu tinha comentado aqui com ele que tava com uma vontade de comer arroz doce. E o Senhor sempre cuidando da gente nos mínimos detalhes, né, irmãos? Aquele arroz doce maravilhoso que tava. Comi e o nome de Deus está sendo glorificado, né? Porque a gente não pode ver Deus só nas coisas grandes, mas sim nos mínimos detalhes, porque tudo na nossa vida é pela graça de Deus, né? Isso foi por volta, acho que de segunda, terça, mais ou menos, que aconteceu. Quando foi na quarta-feira, eu recebi uma encomenda de bolo, que eu faço alguns bolos por encomenda, né, para aniversário, bolo confeitado, e a cunhada do meu esposo veio fazer uma encomenda comigo, que ela tava para vir para Itapetininga, né? Ela mora em Limeira, ela tava para vir passar o final de semana aqui com a minha sogra, ela e meu cunhado. E ela me encomendou um bolo para domingo, né? Isso foi na quarta, ela queria o bolo para domingo. E eu fechei a encomenda com ela, né? Disse que tava tudo certo. E eu agradeço a Deus que ali eu pensei, falei, meu Deus do céu, o gás está acabando, já tava bem pouco mesmo o meu gás, e eu sabia que não iria durar até domingo o meu gás. E ali eu fiz uma oração, depois que eu fechei a encomenda, eu fiz uma oração clamando a Deus, pedindo para o Senhor que se o Senhor achasse graça, que o meu gás durasse pelo menos até eu fazer o bolo dela, depois eu daria um jeito se acabasse, né? Eu me virava. E que o Senhor permitisse que aquele gás durasse ao menos até domingo. Isso, né? Foi na quarta-feira que eu pedi para Deus. Quando foi na quinta de manhã, eu tava ainda bastante nervosa, né? Pensando no gás, com medo do gás acabar, né? E quando foi por volta mais ou menos de quase uma hora, chegou uma tia minha aqui na minha casa, veio aqui, almoçou comigo, né? E nesse dia Deus fez duas obras, porque em casa tava acabando as coisas, acabando a mistura. E chegou essa minha tia com umas sacolas na mão e falou assim: hoje eu vim aqui na sua casa porque eu senti, né, que Deus estava mandando eu fazer isso. Eu tava sentindo faz uns 2 dias já. Ela falou assim pra mim, sabe? Assim, 2 dias. Aí ela veio me falar, porque essa minha tia tem um brechó, ela vende roupas, as coisas assim. Ela falou assim: eu fiz um negócio, fiz umas vendas, né, pra uma amiga minha. E eu senti de comprar esse daqui pra você, falou pra mim, né? Assim, eu vou dar pra você que Deus tá tocando no meu coração faz 2 dias já. E quando ela tirou da bolsa, irmãos, era um vale gás. Glória a Deus, aleluia.
Deus é maravilhoso, irmãos. Deus não desampara a gente em momento algum. Eu nem tinha pedido pro Senhor um gás, eu tinha pedido para ele fazer durar só até domingo, para dar tempo de eu fazer o bolinho da encomenda. E o Senhor fez melhor ainda, ele me preparou um gás novo. Eu agradeço a Deus que ela deixou aquele Vale Gás comigo, né? Eu agradeci a ela, agradeci a Deus também. E nas outras bolsas ela falou: "Ah, tem umas misturas aqui que eu comprei para você também, tem umas carnes, isso e aquilo". E ali eu vi que era Deus na minha vida, né? Vi que era Deus mesmo trabalhando. Aí eu agradeço a Deus que aquele gás que eu já tinha que estava acabando, durou mais uns 20 dias. Deus fez durar uns 20 dias aquele gás ainda. Aí acabou e depois eu coloquei o que ela, né, o que ela trouxe, né, mandado do Senhor. E aquele que ela trouxe durou uns 3 meses e pouco, aquele gás. Então eu agradeço a Deus por tudo, né? Porque a gente tem que ver Deus em tudo é Deus trabalhando na nossa vida, né? Sou muito grata a Deus pelas preparações, por cada coisa, nos mínimos detalhes que o Senhor faz na vida da gente, porque sem Deus a gente não é nada. Se não é o Senhor tá fazendo na nossa vida, a gente perece em muitas coisas. Então eu sou grata a Deus, também agradeço, né, pela liberdade de estar testemunhando aqui no canal para os irmãos e estar espalhando a obra de Deus. Fico muito contente, que Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus, Deus seja louvado. A paz de Deus a todos. Aqui é a irmã Karine, de Posse, Goiás. Eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu acabei os meus afazeres do dia, estava ouvindo uns testemunhos e senti de contar para a Irmandade um testemunho que a minha sogra sempre me conta. Quando ela nasceu, ela ela já nasceu com epilepsia. E desde o terceiro dia após seu nascimento, que ela teve a primeira crise de epilepsia. E ela sofria muito, sempre desmaiava, né? E muito sofrimento, machucava, e é umas crises, né? Muito difícil. E com 13 anos, ela perdeu a mãe. E uma serva de Deus daqui, de Posse, chamou ela, convidou prima dela, convidou ela, né, para ela vir morar aqui com ela. E ela veio. E essa serva de Deus, muito crente, muito consagrada, convidou ela para ir para a igreja, anunciou o evangelho. E a minha sogra, com 13 anos para 14 anos, né, ela batizou. Então, ela trabalhava na casa dessa irmã, dessa prima dela, e ela sofria muito, ela desmaiava, ela tinha essas crises, então tinha que tomar remédio controlado, o Gardenal, e ela sempre pedia a Deus, para Deus libertar ela, e com 20 anos ela se casou, às vezes antes ela desmaiava na rua, sabe, e mesmo tomando os remédios, era muito difícil. Então, Deus preparou o casamento e ela foi morar na roça, né? Num povoado, onde só tem irmãos também. E ela congregava e, né, depois do terceiro ano de casada, Deus deu o primeiro filho para ela. Mas nisso, irmão, quando ela sofria muito, né? Desmaiava muito. E ela tinha muito, quando ela engravidou, ela tinha muito medo, porque às vezes ela estava tomando banho, ela disse que só via as vistas dela embaralhar, um monte de estrelinha, um monte tipo, um monte de luzes, assim, aquela coisa como fosse via de uma vez, aquele monte de faísquinha e ela já não via mais nada, já caía, e se tivesse com a cabeça no chão, batia na pedra, batia e se debatendo, se machucava. E o meu sogro, né? Às vezes ele estava na roça, às vezes se ele estivesse perto, ele sentava do lado dela, colocava ela na cama e ela se debatia muito até melhorar essas crises, que ela acordava e sentia muita dor, que né, se debatia, se machucava, às vezes caía da cama. E quando ela engravidou, Irmandade, do primeiro filho, ela, isso em 90, no ano de 90, ela tinha muito medo, porque se ela caísse gestante, não debate só uma vez, debate muito, vira para um lado, vira para o outro, a neném morrer, o menino, né, ia morrer. E ela pedia muito a Deus, e Deus abençoou que na primeira gestação, né, ela não teve nenhum problema.
né? E ela tinha os neném normal. Deus era tão bom que se fosse cesariana, né? Se ela batesse, ela ia abrir a barriga todinha. E Deus permitiu que depois de já quando o neném nasceu, depois de alguns dias, meses que ela voltava a desmaiar dessas crises, e Deus nunca deixou ela desmaiar com o neném no colo, né? Sempre que às vezes, graças a Deus, como ela disse, por misericórdia de Deus, nunca desmaiou com ele, nunca deixou ele cair no chão, né? Passar por cima. Mas esse sofrimento todo. E já no ano de 94, nasceu, em 7 de setembro de 94, nasceu o segundo filho, Marcos, o meu esposo. E ela, né, ela desmaiou logo após o nascimento dele. Parece que foi uma semana, 15 dias. Sei que ela desmaiou, não foi muito tempo, ela desmaiou, né? E ela sofria muito, mas assim, o de 3 aninhos ainda olhava o menorzinho, né, que é meu irmão, que é meu esposo. O irmãozinho olhava ele e ela desmaiava, e ele já tinha noção. Deus abençoou que o mais velho já tinha aquela noção que a mãe passava mal, já tinha visto. Irmãos, e ela teve em 97 uma menina, a terceira filha, né? E aí, não, isso. Quando, em 94, 7 de setembro de 94, meu esposo nasceu. E quando ele estava com 4 meses, naquela época, a Irmandade lavava roupa no rio. Ia ela e umas outras irmãs, colocava as roupas no carrinho de mão. E também, assim, era uma alegria, né? Que as irmãs tudinho lavava roupa e conversava, já fazia almoço de noite, ou bem cedinho já levava. Uma levava uma coisa, outra levava um frango caipira. Mas era aquela dificuldade também, né? Lavar roupa no rio, mas elas iam. E a minha sogra, irmão, ela não podia lavar roupa no rio sozinha, porque se ela desmaiasse, podia ser uma pocinha de água. Se ela caísse com o rosto no chão, ela ia afogar com aquela água e ela ia morrer. E aconteceu algumas vezes dela desmaiar no rio, mas as irmãs seguravam, conseguia, Deus dava força, né? E as irmãs ajudavam ela não estava totalmente na água, às vezes ela estava indo pro barranco, né? Caía. Quando meu esposo estava com 4 meses, estava ela e apenas uma outra irmã, a irmã mais velha que ela. E aí, lavando roupa do nada, ela só falou assim: irmã Natalina, socorro. E a irmã, e ela desmaiou, minha sogra desmaiou. E quem tem a crise epilética, como a minha sogra diz, 3 homens não dá conta de segurar, porque a pessoa se debate muito. E Deus deu uma força sobrenatural para essa irmã, porque dentro do rio a irmã conseguiu colocar a cabeça dela para cima e segurar ela se debatendo. E nisso, essa irmã gritou para outra irmã que morava mais acima do barranco no rio. E essa irmã veio correndo. No que ela veio, ela foi ajudar. E a filha dela também veio. Nesse movimento todo, o meu esposo acordou, um bebezinho acordou e caiu dentro do rio. Mas é aquele rio, né? Rio fundo. É o rio, aquele rio de lavar roupa, riacho, né? 1,5 m, na beirinha, mas para ele encobria, né? Ele caiu. Aí veio a serva de Deus e a filha dela, a serva de Deus só jogou o menino pra filha dela. A filha dela correu pra casa, né? Pra trocar a roupinha dele, muito pequeno. E aí elas foi tentar acalmar a minha sogra até a crise passou. Isso, o meu esposo tinha 4 meses de idade. Meu esposo hoje, agora dia 7 de setembro, ele vai fazer 29 anos. 29 anos de idade. Tem 29 anos de idade que Deus curou a serva de Deus. Essa que eu tô contando que ele caiu quando ele tinha 4 meses dentro do rio, que ela passou muito mal, porque a serva de Deus não poderia socorrer, né? A minha sogra não podia deixar ela afogar e o menino caiu, como é que ela ia correr? Então Deus abençoou que esses anjos veio, essas irmãs veio, correu, pegou o neném que caiu, né? A filha dela levou, a irmã foi ajudar e foi a última crise que ela teve. Tem 29 anos, nunca mais ela deu nem sequer algo parecido. Deus, naquelas águas, Deus mandou a epilepsia descer com as águas e ela ficou curada. Então, Deus é Deus do milagre, Deus é Deus de cura. Depois ela teve terceira filha, né, e nunca mais teve nada. Hoje ela sempre conta que graças a Deus, que Deus curou ela, que Deus é bom, Deus opera maravilha e Deus faz milagre.
Às vezes a gente está passando por uma coisa, por um processo difícil, seja qual a enfermidade que a gente estiver passando, que a pessoa estiver passando e acha que não tem cura. Deus ressuscitou Lázaro após o terceiro dia. Para Deus nada é impossível. Eu sou grata a Deus por essa força. Deus seja eternamente louvado. A paz de Deus a toda a querida Irmandade. O meu nome é Elzi, eu falo aqui de Londrina, no Paraná. Eu também gostaria de deixar o meu testemunho registrado, para ser postado aqui no canal Comunhão com Deus. Esse canal tão maravilhoso, tão abençoado, que tanto edifica, a gente, na hora das nossas provas, luta, na hora das dificuldades, a gente coloca os testemunhos, ouve, edifica a nossa fé, O Senhor visita a nossa alma e a tristeza vai embora. Canal muito abençoado. Eu também quero deixar o meu testemunho aqui registrado. Eu também passei por uma enfermidade, há uns anos atrás. Eu estava com um problema no meu útero, mioma. Vários miomas no meu útero, bem grande assim, o médico falou que era bem grande. E estava dando problema muito forte de hemorragia, Eu procurei um médico, procurei a medicina. E os médicos me falaram que eu tinha que fazer a cirurgia, que eu tinha que tirar o útero. Mas só que eu tinha que ficar na fila do SUS, esperando a minha vez. Porque, não é assim que faz, tem que esperar a vez, pra na fila. Aí eu entrei na fila do SUS e fiquei esperando, chamar eu para fazer essa cirurgia. Mas demorou muito, começou a demorar muito, e eu só piorando, eu só piorava. E eu ia no médico, eles me davam um remedinho lá para dar uma paliada, me mandava de volta para casa e falava que eu tinha que esperar, não tinha jeito. E eu ligava lá no sistema lá e perguntava se estava perto de me chamar, e eles falavam que ainda ia demorar bastante, que ainda estava bem longe ainda para me chamar, e faltava quase um ano ainda para chegar a minha vez. E eu fiquei assim meia desesperada, porque a situação minha não estava nada boa, perdendo muito sangue, E não tinha condições de pagar uma cirurgia particular, Não tinha condição. O negócio era esperar mesmo. E daí, Irmandade, nossa, teve um dia que eu passei muito mal mesmo. E daí eu fui internada no hospital. Me mandaram para o hospital, me internaram lá. Mas eu achei que, por eu ter sido internada, eles iam fazer a minha cirurgia. Mas daí a enfermeira falou que não ia fazer a cirurgia, que só ia me dar uns remédios, um soro para eu ficar mais forte. E a hora que eu melhorasse, eles iam me mandar de volta para casa para eu continuar esperando na fila. Ser chamada, Aí eu fiquei triste, Falei, nossa, mas eu já tô aqui, por que eu não opera, Ela falou, não é assim, tem que esperar. Daí eu fiquei ali, eu fui internada no domingo. Quando foi na terça-feira, aí uma enfermeira, veio pelo corredor chamando pelo meu nome. Eu falei, tô aqui, Gritei assim com ela, que eu não podia levantar da cama rápido. Ela chegou na porta do quarto assim, falou meu nome, eu confirmei, e ela falou assim, olha, surgiu uma vaga. Uma pessoa desistiu da cirurgia, que ia fazer na quinta-feira, essa pessoa desistiu. Aí os médicos resolveram encaixar você nessa vaga. Eu fiquei muito contente, Muito contente mesmo. Já vi ali que era a mão do Senhor, já era caminho do Senhor a meu favor, Aí tudo bem, isso era na terça-feira. Quando foi na quinta-feira pela manhã, eu fui para o centro cirúrgico, fizeram a minha cirurgia. Voltei pro quarto, passou a anestesia, O resto da tarde eu passei bem. No outro dia de manhã, o médico que me operou veio me visitar, Veio ver como que eu tava. Chegou de manhãzinha, no meu quarto, na beira da minha cama, e falou se eu tava bem. Eu falei, tô bem, doutor. Não tô sentindo nada não, graças a Deus tô bem. Ele falou, você teve muita sorte. Eu falei, nossa, por quê, doutor? Ele falou, nossa, menina, você não sabe como o seu caso estava grave. Nós tivemos muito trabalho. Na hora que a gente abriu você, os seus órgãos estavam todo tomado já de sangue. Você estava prestes a ter uma hemorragia
né, generalizada. Pelo que eu entendi, ali a minha vida estava por um fio, estava por poucas horas, né? Aí que eu entendi, né, a obra que Deus fez, a misericórdia que Deus fez na minha vida, o caminho que Deus tomou. Porque, voltando um pouquinho atrás, né, eu fui internada no domingo. Na sexta-feira eu congreguei, né, mesmo assim ruim que eu tava, mas eu arrisquei assim, né, ir na igreja e buscar uma palavra, e Deus falou que ia tomar um caminho, né, que ia fazer uma obra, que ia tomar um caminho, né, na vida de alguém que tava precisando. E ali, no domingo, o Senhor, né, começou a obra, e na terça-feira, né, apareceu, surgiu aquela vaga, na quinta-feira eu fiz a cirurgia, e tô aqui glorificando a Deus, porque eu vi que ali foi a mão do Senhor que me livrou, né, da morte mesmo, porque eu fiquei aqueles 5 dias dentro do hospital ali, ninguém fez nenhum exame em mim mais detalhado, né, ninguém fez nenhuma ultrassom para saber como que eu estava. Eu só estava ali deitada e tomando soro. E eu estava correndo um grande risco. Mas o Senhor sabia, e o Senhor, né, foi na minha frente, me abençoou, me libertou, né, tomou essa, né, fez com que aparecesse essa vaga de última hora assim, e me libertou. É caminho do Senhor. Por isso eu louvo e eu glorifico a Deus pelas misericórdias de Deus, que são muitas, né? Sou fraca, sou pequena, errante, né? Mas com muito desejo de servir ao Senhor, tenho muita alegria. Sou muito agradecida a Deus por essa obra e por tantas outras que Ele já fez, por tantos livramentos que o Senhor tem feito na minha vida. Estou muito contente, verdade. É a primeira vez que eu tô testemunhando aqui. Perdoa eu alguma coisa, tá bom? Mas tem muitas outras obras que depois, quando Deus der, eu vou contar também. Ora a Deus por mim, irmandade. Pela minha casa. Meu esposo ainda não serve a Deus, meus filhos não, também não. Só eu que sirvo a Deus aqui. Mas tem as promessas do Senhor que eu estou esperando o cumprimento. Ora a Deus que na hora certa Deus vai te cumprir. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa liberdade. Deus seja louvado. Amém. A paz de Deus com todos. Meu nome é Daiane, Capela do Alto. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Me mandar me perdoa, porque é a primeira vez de estar gravando. Então, na minha adolescência, fiquei grávida aos 14 anos. Qual foi a minha maior aflição? Porque eu tenho um problema, epilepsia que fala. Ali eu mandade chorei bastante, porque o meu maior medo foi que é um menino, o meu filho tivesse também, ainda mais por ser homem, né? No serviço, dependendo do serviço, para homem é perigoso. Ali foi grande a minha aflição, porque foi se passando os tempos. Aí o médico foi ver, me perdoa, irmandade. Foi vendo e nada mostrando que poderia ter problema. Aí quando meu filho nasceu, em nome do Senhor Jesus, ele não nasceu com o problema que eu tive. Ai, irmandade, como Deus é bom. Santo, santo é o nome de Deus. Aí, irmandade, tudo bem. Se passaram 12 anos. Depois de 12 anos, tive novamente grávida. E como eu já não... O desejo meu não era mais ter um filho, mas não é da gente, é de Deus, né? Deus permitiu que tivesse agora uma menina. Aí caí, mandade no choro. Santo Deus. Ai, mandade, como é difícil. Caí no choro, nos prantos. Quem me consolou foi meu esposo.
E nesse tempo eu ainda não era batizada. Eu já, desde a adolescência minha, eu sempre, porque a família inteira minha todos, são todos batizados. Eu nunca fui ao mundo, nunca tive o desejo de ir ao mundo. Meu desejo sempre foi de estar na casa do Senhor, mas eu nunca pude ir porque era só eu, meu pai e minhas 3 irmãs. E voltando ao assunto, e daí meu esposo me consolou. Mas nesta daí, na minha filha, foi uma gravidez de risco. E eu, como com ela também ainda não servia a Deus, Deus foi me consolando. Eu pedi a Deus. E por obra de Deus, ela também nasceu saudável. Nada, irmandade. Em nome do Senhor Jesus, nenhum dos dois teve nada. Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Senhor, grande é teu nome. E agora o meu menino está com 21 anos e esta minha menina está com 8 anos de idade. E os dois estão saudáveis, em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, Deus seja louvado. Eu quero contar mais um testemunho para ser postada no canal Comunhão com Deus. Irmandade, Deus fez uma obra muito gloriosa na minha vida. Eu estava aqui na minha casa, foi essa semana, é hora do meio-dia. Daí o Senhor falou, vai lá na Van, que é uma loja que fica na cidade vizinha, eu sou de Camboriú. E aí eu falei, santo Deus, Senhor, eu não tenho dinheiro nem para pagar o ônibus. Eu tinha dinheiro só para uma passagem. Mas eu até pensei, digo, vou no meu filho e pego uma parte. E daí depois eu devolvo para ele. O Senhor falou, não. Eu falei, tá bom, Senhor. Daí fui orar, prostrei meu joelho e clamei a Deus. Falei, Senhor, o Senhor me deu 2 pernas perfeitas, saúde perfeita. Só que o sol está muito quente. Mas eu quero pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faça comigo, se o Senhor achar graça, faça comigo como fez com o povo do Egito. O povo caminhava no deserto. Na noite o Senhor colocava uma coluna de fogo na frente para que clareasse para eles andar. E de dia o Senhor colocava uma cortina de fumaça que era para minimizar o calor. E assim eles atravessaram o deserto. Faça com que o Senhor também faça isso comigo, se o Senhor achar graça. Animize o calor, Senhor, porque o sol está muito quente. O céu estava lindo, lindo, azul, não tinha uma nuvem, irmandade. O calor, o sol escaldante que estava, muito quente. E eu orei a Deus, orei bastante a Deus, falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça lá, mas eu vou, em nome do Senhor Jesus eu vou. Eu sei que o Senhor vai me mostrar o que o Senhor quer que eu faça. Unja meus lábios para que não venha sair nada de mim, mas a palavra que sair da minha boca que seja por ti, Senhor, porque só o Senhor tem poder de cumprir o que sai da minha boca. Eu não tenho poder se não for pelo Senhor. Eu sempre faço isso, irmandade, tenho muito temor de Deus, tenho muita preocupação em falar algo de mim mesmo, porque sei que não tenho poder de cumprir o que sai da minha boca. Porque um dia o Senhor mandou a palavra e falou que tudo que saísse, a palavra que saísse da minha boca, Ele ia cumprir. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande com a obra de Deus, eu temo muito.
E aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, unge meus lábios e o que eu tiver que falar, que seja o Senhor falando pela minha boca. E aí, irmandade, eu falei, eu vou de ônibus, que é meio-dia, era 1 hora, peguei o ônibus e fui. E daí, para voltar, eu volto a pé. E foi o que eu fiz. Eu fui, cheguei lá e até eu tinha uma prestação para pagar. Fui, paguei a prestação e clamando, Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer que o Senhor requer de mim aqui? E aí eu saindo da loja, tinha uma moça na portaria, que ela fica sempre ali, fica. E aí o Senhor falou, fale da minha graça para ela. Eu falei, glória a Deus, tá bom. E aí fui, comecei a falar para ela se ela tinha um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Ela falou que sim. E eu fui falando das coisas de Deus para ela. Daí falei que o Senhor falou, ide a toda criatura, pregar o evangelho, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já é condenado. Porque não é nós que escolhemos o que nós vamos falar quando nós vamos evangelizar uma pessoa. É aquilo que o Senhor coloca na nossa boca. E aí eu falei para ela, você conhece a Congregação Cristã no Brasil? Ela falou, sim, eu conheço. E pela graça e misericórdia de Deus, eu falei, então, é esse o caminho que eu estou te anunciando, esse é o verdadeiro caminho que leva até o céu. Porque eu andei por vários caminhos, mas eu nunca encontrei o Senhor, nunca encontrei paz no meu coração. E eu clamava a Deus pela madrugada que me mostrasse o verdadeiro caminho, porque eu queria servir a Deus para ir morar com Ele no céu. E pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem me mostrado esse caminho. E aí eu falei mais umas coisas para ela, falei, já faz 20 anos que o Senhor me chamou nessa graça, nunca mais precisei procurar em lugar nenhum, porque aqui eu tenho tudo que preciso, Deus me dá. E assim eu, né, fiz a parte que o Senhor me pediu e vim embora. Eu saí de lá, era 2 horas da tarde, e vim vindo. Cheguei em casa, era 3h45. Então eu coloquei 1h45 de lá aqui. Irmandade, eu louvo e agradeço a Deus, porque não fiquei nem com marca de sol nos braços, no rosto, nada. Nada, com ardência nenhuma, parecia que eu nem tinha saído no sol. Então eu cheguei em casa e fui à frente do espelho lá meu rosto, mas eu agradeci tanto a esse Deus, porque Deus colocou sua mão sobre mim, o sol não me molestou, e estou aqui louvando e glorificando esse Deus Todo-Poderoso, dizendo que Ele é bom na minha vida. Eu não tenho palavra para agradecer esse Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória só a Deus pertence. Eu não cesso de agradecer a Deus, porque são tantas obras, tantas maravilhas. Grande a luta que eu enfrento, grande a prova, a tribulação, calúnia, mas maior é o meu Deus. Maior é o meu Deus, o meu favor. Não cesso de agradecer a Deus. Deus tem me dado uma saúde perfeita, paz, alegria no meu coração. Desejo de agradar mais e mais a Ele. Desejo de congregar todos os dias. Então, eu sempre digo, é só alegria servir a Deus. Só alegria. Eu deito glorificando a Deus e eu levanto glorificando a Deus, porque Deus é bom na minha vida. Irmandade, são muitas obras que eu tenho para contar, muitas obras. O Senhor tem feito tantas obras na minha vida. Parece que quanto mais na prova a gente está, mais Deus aparece. E ali Ele nos alegra. É no cantar no pássaro, em tudo, em tudo. Nós estamos em comunhão com Deus, em tudo nós sentimos Deus.
Por isso que eu digo, não cesso de agradecer a esse Deus Todo-Poderoso. Sou falha, sou errante, mas Deus é bom na minha vida. Deus transformou a minha vida. Eu estava aqui, estava até indo para a cama já. E o Senhor me trouxe em frente a essa obra para me contar e glorificar o nome dEle. Porque foi a mão de Deus sobre mim. Não senti nem calor na minha cabeça, nada. E estou aqui dizendo que Deus é bom. Nem canseira. Ao chegar em casa, eu fui congregar pela misericórdia de Deus. Fiz mais uns 6 quilômetros andando a pé. Fui, congreguei, voltei. O Senhor mandou uma palavra gloriosa. Visitou muito a minha alma. E eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Da minha cidade até nessa outra cidade que eu fui, dá uns 8 ou 10 quilômetros, mais ou menos isso. Então, Irmandade, isso é motivo de eu agradecer a Deus. Peço à Irmandade que ore a Deus por mim, porque ainda sou só eu que sirvo a Deus na minha casa, mas Deus tem feito grandes promessas na minha vida. E eu sei que no tempo certo Ele vai cumprir. Agradeço a Deus por tudo, só seu nome. Eu quero agradecer muito esse Deus por esse canal maravilhoso. Que através desse canal eu tenho ouvido muito testemunho, tenho acrescentado muito a minha fé e também tenho glorificado o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus por tudo, só seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. A paz de Deus. Eu me chamo Ana Maria da Silva. Quero contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu moro em Camboriú e quero contar uma obra que Deus fez na minha vida, porque eu sou auxiliar da porta e eu amo participar dos cultos de jovem, porque eu gosto muito da mocidade, eu oro muito pela mocidade, as crianças são tão sofridas, né, Irmandade? Então, eu quero agradecer a Deus, porque às vezes eu estou triste e começo a lembrar dos hinos do culto de jovem, Deus começa a me alegrar. E um dia desse eu estava na igreja, estava triste com as coisas que tinham acontecido, e porque o crente que se dedica a servir a Deus é provado, não é mandado, é perseguido, é desprezado. E eu estava triste nesse dia, daí eu olhando para um mocinho, tem um mocinho de uns 14 anos, ele sempre está congregado nos cultos de jovem, e é um mocinho muito humilde, assim, muito dedicado às coisas de Deus. E quando ele chega no culto, ele sempre olha para o lado, que eu sempre estou na porta do dia do culto jovem, então ele sempre salta, que sempre o irmão fala que saudar os irmãos da porta quando sair. Daí eles estão, quando ele olha assim, ele me salta. Daí nesse dia eu estava congregada e ele olhou assim para mim, e de certo olhando para outra pessoa também, ele não me saudou. Mas eu fiquei assim meio triste, mas continuei assistindo, participando do culto. O Senhor começou a me visitar, falar muito com a minha alma, sobre os sinos, os testemunhos. Deus falando, porque antes de eu ir para a igreja, eu estava assistindo o culto online e o Senhor falou que o Senhor ia falar comigo, né, nesse culto. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Cordeiro. E assim foi, mandado. Eu fui para o culto, e daí tinha umas criancinhas. Eu me alegrei com aquelas crianças, olhando para aquela criança. Agora há pouco eu ouvi um testemunho sobre criança. E aí passou o culto, o Senhor falou muito com a minha alma nos testemunhos, falou o que Ele vai fazer na minha vida, porque o Senhor tem feito muitas promessas grandes na minha vida,
que vai realizar o desejo do meu coração, porque o maior desejo do meu coração é suprir necessidade, ajudar o necessitado. Eu fico tão feliz quando Deus me traz uma necessidade em frente e que me dá condição de suprir. Não por mim, né? Mas para que o nome de Deus seja glorificado. E esse dia o Senhor falou muito com a minha alma, o que Ele vai fazer. Então daí na hora de sair, estava perto da porta assim, um grupinho de meninas, porque quando as crianças procuram criança, né? E aí, na hora de sair, eles saem tudo das mãos da mãe e vão se encontrar no meio do corredor, assim, aquele monte de menininha que me deu uma alegria tão grande, tão grande. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Rei da glória, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E eu saí, foi saudando a Irmandade. Não deu tempo de eu saudar aquelas criancinhas que as mães pegaram e saíram. Mas me deu uma alegria muito grande de ver aquelas crianças brincando ali, conversando umas com as outras. Então, Irmandade, esse é o motivo de eu glorificar a Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Ele faz tudo perfeito. E mesmo na nossa maior luta, o Senhor está sempre presente. Sempre envia os seus anjos para nos ajudar, para nos alegrar. Glória a Deus. Então, eu não tenho palavra para agradecer a Deus. Eu já tenho uns 3 testemunhos já nesse canal, que ainda não foi colocado ainda na internet, mas Deus me fez sentido de contar mais esse testemunho, porque eu amo criança. Glória a Deus, eu amo criança, eu amo os idosinhos, bem velhinhos, assim, que vem a minha alegria de saudar aquelas irmãs bem velhinhas, aquele abraço tão gostoso, né, Mandado? Então, tudo isso é motivo de agradecer a Deus. E também quero agradecer a Deus porque tem uma família, ele tem ministério na igreja, mas os seus filhos quase não congregam. Os 2 mais novos geralmente não congregam, estão parados. E ontem estavam os 2 na igreja. Tem 3 filhos, então estavam os 3 filhos na igreja. Aquilo me dá uma alegria muito grande, porque eu sempre procuro orar por aqueles que estão parados, sem força para caminhar. E me deu uma alegria muito grande de ver essa família na igreja. Então, isso é motivo de eu agradecer a Deus, porque Deus cuida dos seus. Glória a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Só seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. Eu me chamo Ana Maria da Silva, moro em Camboriú e quero contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Agradeço a Deus, primeiramente, por Ele ter me chamado nesse caminho tão santo, ter transformado a minha vida. Agradeço a Deus porque hoje eu sou uma pessoa feliz, maravilhada. E tudo isso graças a esse Deus maravilhoso que teve misericórdia da minha alma. Agradeço a Deus. São tantas obras que eu tenho para contar para o Senhor. Nesse canal, para ser postado no canal Comunhão com Deus. Mas eu quero agradecer a Deus, porque Deus, mais uma vez, cumpriu suas promessas na minha vida. Como sempre, né? Deus é fiel e sempre cumpre aquilo que promete. Agradeço a Deus porque tem se levantado uma prova muito grande na minha vida. Muito luto, foi muito choro, foi muita lágrima, foi muita oração, muito clamor a Deus. Mas o Senhor falava na sua palavra que aquele que me perseguia não ia me perseguir mais, aquele que me caluniava não ia me caluniar mais, porque Deus é comigo. O Senhor falou que Ele que conhecia o íntimo do meu coração e que no tempo certo o Senhor ia colocar tudo no seu devido lugar. E
dia me dá um lar de paz, de alegria, e o Senhor tem feito. O Senhor tem colocado no meu lar, graças a Deus, entre irmandade, alegria, paz. Isso é motivo de eu agradecer esse Deus Todo-Poderoso, porque, como diz, o Senhor faz a ferida, mas Ele mesmo sara a ferida. E quando o Senhor sara a ferida que faz na nossa vida, nem cicatriz fica, porque é tão glorioso que a gente esquece tudo de ruim que passou. E só tem a agradecer a Deus. Por isso, eu sou muito grata a esse Deus, por tudo que Ele fez na minha vida, por ter tido paciência com a minha alma, não olhado pelas minhas fraquezas, mas que olhou pelo pouquinho de fé que eu tenho no coração e veio ao meu encontro. Não tem palavra para agradecer a Deus. Agradeço a Deus por tudo. Só seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.